Voltamos aqui no Jornal de Blumenau, agora no nosso bloco de entrevista, hoje fazendo uma análise dessa campanha eleitoral que está chegando aí na sua reta final. A campanha termina no sábado e a votação em primeiro turno é no domingo. Estou recebendo o cientista social Josué de Souza. Obrigado pela participação, Josué. Boa noite, Jorginho. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui pela primeira vez, na TV Galega e aqui com você, que já é um conhecido de longas datas do público blumenauense da cidade. Josué, num contexto geral, entre a campanha nacional, a campanha estadual e local, que análise você faz desta campanha eleitoral? Essa eleição é uma eleição histórica já por si só, porque pela primeira vez desde a redemocratização, desde quando nós passamos a ter eleição novamente, depois do longo período de ditadura, nós temos dois candidatos na corrida para presidente, dois candidatos que já foram, ou são, no caso de presidentes da República. Sendo assim, é uma eleição que as pessoas estão muito mais fazendo uma avaliação do que foi o governo desses dois, um por conta que a população tem vivido o governo Bolsonaro, e o outro que as pessoas olham, e aí nesse sentido olham no retrovisor daquilo que viveram, no caso dos mais velhos, ou que os filhos ouvem dos pais, dos avós, do que for o governo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso também que tu tem, parece que, dois polos somente na eleição e que os outros candidatos, a esperada terceira via não apareceu e não sai do lugar. Por isso. Outra característica também desses dois candidatos é que são dois líderes populares fortes, com um eleitorado bastante enganjado e que também tem carregado neles uma rejeição bastante alta, Um tem 52% de rejeição, o outro tem em torno de 30 e poucos por cento de rejeição. E que se tu inverter, inclusive, as pesquisas, dá mais ou menos a intenção de voto, Tem alguma variação para um ou para outro. Isso. No âmbito estadual, eu acho que a polarização nacional fica um pouco apagada, apaga um pouco a eleição estadual, Mas também é uma eleição atípica porque os candidatos tentam a reboque aí colar nessa disputa nacional, chegando até às vias de disputar quem é que tem o direito de usar a imagem de um dos candidatos. Então, nesse sentido, é uma eleição histórica por esse fato, Não é uma eleição como as outras que a gente acompanhou até agora. Professor, as pautas levantadas até aqui na campanha eleitoral, de um modo geral, estão de acordo com as nossas necessidades? É uma eleição que a pauta... primeiro, a pauta dos costumes continuou, que ela já vem desde da reeleição da Dilma, pelo menos, A gente começou essa pauta presente, mas foi uma pauta extremamente marcada pela economia, Nisso que é uma eleição que vai ser fortemente marcada pela economia, porque é uma eleição que as pessoas estão ou avaliando o candidato que está presente, ou avaliando o candidato que já esteve no governo em algum momento. Agora, ficou de fora alguma das pautas importantes que a gente poderia ter, e até por uma pauta moralista, excessivamente moralista, a gente deixou, por exemplo, eu não vi presente a pauta da educação, que é uma pauta extremamente importante, ao meu juízo. O próximo congresso, por exemplo, vai discutir o plano decenal da educação, que a gente vai fazer com a educação nos próximos 10 anos. E a gente não discutiu isso na eleição. Hoje nós estamos aqui terça-feira, a campanha termina oficialmente sexta-feira, e não apareceu isso, que é uma pauta importante. A saúde também, a gente não fez uma discussão, que o SUS, que foi tão importante durante a pandemia, não foi discutido nessa eleição. Então tem uma série de pautas que ficou fora,
Por quê? Porque, e aí é o meu juízo, a economia tomou um espaço bastante forte, né, na discussão, desemprego bastante alto, e por conta desse processo de avaliação dos dois governos. Professor, o mundo passa por avanços tecnológicos muito importantes, né, mas que geram mudanças também de comportamento do cidadão. Temos uma guerra novamente, uma recessão econômica muito forte, muito em virtude também do resultado dessa guerra. E isso impacta muito também no cidadão. Diante desses fatores todos, o senhor vê o cidadão mais ou menos interessado na política? Eu sou professor de Sociologia, né, e sou professor de Ciências Humanas, e a nossa área despertou interesse nos últimos anos. O cidadão com certeza está muito mais interessado em consumir conteúdo, né, relacionado à política. Agora, o que me faz falta às vezes, eu percebo, é o domínio de determinados conceitos para conseguir compreender temas que são tão complexos. Como assim, professor? Por exemplo, às vezes nós pecamos por não saber, por exemplo, qual é a função do Congresso. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Qual é a função do Congresso, qual é a função do STF, qual é a função do presidente da República. As pessoas confundem o que é comunismo com liberalismo, com o que é capitalismo, confundem capitalismo com liberalismo, né? De repente tudo vira coisa de comunista. Quem até esses dias não era comunista, ou quem discorda, na minha opinião, vira comunista. Por quê? Porque a gente não tem um domínio de conceitos básicos da ciência política que são importantes para mim conseguir compreender, inclusive assistir um jornal, ler uma notícia, né, e conseguir traduzir. E quem é que está falhando? Somos nós que passamos a notícia? Os políticos que não se interessam em explicar direito aos eleitores? Uma das questões é porque a educação cidadã, às vezes, não funciona, né? E às vezes até criminalizada. Tem gente, inclusive, que acha que política não deve ser discutido, e aí eu estou falando da teoria política, não da politicagem, não deve ser discutido na escola. Né? Não, tem que ser discutido. Né? Esses temas são temas que devem ser tratados na universidade, na escola, no debate cotidiano. Fugindo dos partidos. Fugindo dos partidos, né? Não fazer uma... E de ideologia. Agora, por outro lado também, os políticos se aproveitam dessa falta de conhecimento do eleitor para manipular o eleitor e criar monstros que às vezes não existem de um lado e de outro, né? De um lado e outro, mas tu tem um assassinato de conceitos aí que são conceitos extremamente importantes até para a cidadania. Por quê? Porque quando o eleitor vai votar, ele tem que saber em quem que ele está votando, e às vezes ele até vota em propostas que são contrárias àquilo que está direcionado à vida dele. Mas, professor, o desinteresse do eleitor também não contribui, porque hoje está tudo na palma da mão, né? Você, no celular, se não sabe o significado de uma palavra, na hora você consegue saber. Sim, de forma geral. E também porque às vezes as pessoas vão... E aí, a pergunta é sobre tecnologia, sobretudo nas redes sociais, eu tenho a impressão que as pessoas vão para a rede social para reforçar as suas crenças e não para abrir a cabeça e aprender as demais. Assim, eu nunca vi uma discussão dessas na internet que a pessoa diz, não, eu concordo contigo. Não, ela está ali querendo reforçar os seus argumentos. Não busca conhecimento. E não busca conhecimento. Por isso que notícias falsas e fake news têm tanto apelo popular. Por quê? Porque a fake news reforça alguma coisa que eu já acredito. Né? Eu acredito que a outra pessoa ou que o outro campo é do mal, então eu vou buscar notícias para reforçar a minha crença. E é possível, né, o eleitor que tem dúvidas, né, se esclarecer rapidamente e facilmente. Sim, tem uma série de portais e lugares que a pessoa pode buscar informação. Inclusive sobre candidatos. Sim. Professor, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, sempre à disposição.